Gente, acabamos de assistir um filme que não é novo, não é a primeira vez que a gente assiste, mas foi a primeira vez que eu assisti com esse olhar que eu tive hoje sobre ele. O Como Treinar Seu Dragão 1, né, Alice? Sim. A Alice gosta muito desse filme, a gente já assistiu algumas vezes, mas hoje eu percebi quantos ensinamentos relacionados à educação parental traz esse filme. Não sei se todo mundo já assistiu, mas a história é a história de uma vila viking que eles lidam com praga de dragão. E daí o chefe da tribo tem um filho que é diferente de todos os outros vikings. Como que ele chama, filha? O soluço. Como que o soluço é? O soluço, ele não mata dragões. Ele tenta matar dragões, mas ele não consegue. Como que a aparência dele é igual dos outros? Não, a maioria é gordo ou musculoso. O soluço, até as mulheres são. Mas o soluço é miudinho, não é nem gordo, nem musculoso, é miúdo. E o pessoal da tribo dele gosta dele? Admira ele? Não, não. Só o bocão. Então, e o soluço, ele é diferente de todo mundo da tribo, e no começo ele é mal visto, porque ele não é um bom viking, né? Ele não é igual aos outros vikings, então ele não é bem visto. Mas ele acaba ficando amigo do dragão e ele descobre que tudo que eles sabem na vila dele sobre os dragões, na verdade, é uma grande mentira. Então ele redescobre, né? Ele vai entender como os dragões funcionam e daí ele acaba mudando a forma de toda a tribo se relacionar com os dragões. E daí os dragões, ao invés de serem inimigos da tribo, acabam se transformando em aliados. Né? Eles passam a ser bichinhos de estimação. Assim, eles desenvolvem uma relação parecida com o que nós temos com os cães, por exemplo. E daí o soluço, que no começo ele era visto como alguém inferior aos outros vikings, acaba sendo reconhecido pelo restante da tribo como alguém especial. Então, no começo ele era diferente, considerado pior. No fim, a tribo reconhece que essa diferença dele, que é usar a inteligência, pensar sobre as coisas, né, pensar fora da caixinha, ele acaba sendo reconhecido como alguém que faz a diferença na tribo e ele acaba sendo valorizado por ser diferente dos outros. Então, o pai dele, que no começo tinha vergonha dele, no fim do filme passa a ter orgulho dele. E daí, tô compartilhando tudo isso com vocês porque fica um pouco a reflexão. Será que os nossos filhos têm que ser iguais aos demais? Quer falar Achei, alguma coisa? eu acho que não. Eu quero falar dos dragões que eles começaram Soluço falando que onde era a ilha, que era uma ilha antiga, com uma tribo antiga, mas que tinha tantas de casas novas e que tinha um único problema, que era as pragas, que eram dragões. Daí ele via dragões como pragas. No fim ele fala tudo de novo, só que fala que a única coisa boa são os nossos bichinhos de estimação. A maioria das pessoas tem cachorros, papagaios, mas nós temos dragões. Legal, né? Então o filme mostra essa transformação da forma do relacionamento se organizar a partir de uma mudança da forma de enxergar o outro. Né? Então os vikings da ilha viam os dragões como pragas, como inimigos, porque o conhecimento que eles tinham sobre os dragões era um conhecimento limitado. Mas quando eles aprofundam esse conhecimento, os dragões passam a ser os bichinhos de estimação deles, passam a ser aliados e tudo se transforma. Então eu volto aqui
a propor a reflexão que eu fiz enquanto assisti o filme. A reflexão 1 é: a gente precisa querer que os nossos filhos sejam iguais aos outros para que eles sejam aceitos, para que eles sejam bons, para que eles sejam valorizados por nós? A segunda reflexão é: as coisas são como elas são ou elas são como a gente vê? Será que quando a gente muda a forma de olhar as coisas também não podem se transformar? E isso em relação a tudo, principalmente em relação aos nossos relacionamentos na nossa vida. Será que realmente é seu filho que não está tendo um bom comportamento? Ou será que é a forma como você lida com o seu filho que está impactando num comportamento que não é muito adequado? Vamos refletir? E me mandem os comentários e as reflexões de vocês, né? Me mandem os comentários e as reflexões pra gente aprofundar nisso. E pra quem não assistiu, então fica a dica. Qual é o filme? Como Treinar Seu Dragão 1, mas se você quiser pode ver o 2, o 3, o 4. Eu não sei quantos tem, mas eu já vi um. E são muito legais. Tchau, tchau! Bye, bye!